Bom dia, aqui quem fala é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje vamos falar sobre uma cirurgia que teve o maior crescimento em procura nas redes sociais e no Google nos últimos anos, que é a cirurgia íntima. Teve um crescimento exponencial, sendo a cirurgia mais procurada, mais comentada, com maior crescimento dos últimos anos. Mas o que é cirurgia íntima? O nome é muito vago, né? Então existe hoje livros inteiros com vários capítulos falando sobre essa cirurgia. Mas as pacientes ainda têm muitas dúvidas e essa cirurgia ainda é um grande tabu. Então eu vou começar a falar das principais procuras para a cirurgia íntima. A cirurgia mais procurada é a diminuição dos pequenos lábios vaginais, em que a paciente refere que ao colocar uma roupa justa para academia ou quando coloca um biquíni, ela tem a sensação que aquilo ali fica desconfortável pelo volume daquela região. Também incomoda quando coloca a calcinha, que às vezes um lábio muito grande incomoda, machuca a paciente, e ela também tem vergonha e um constrangimento durante a relação sexual pela essa alteração anatômica. Então, esses lábios vaginais eles podem estar os dois muito grandes, os pequenos lábios, ou um lábio muito maior do que o outro, tem uma assimetria. Então, a cirurgia realizada é a cirurgia de redução dos pequenos lábios vaginais. Essa é a cirurgia íntima mais comum de todas e a mais procurada. Muitas pessoas, às vezes, confundem a cirurgia dos pequenos lábios com grandes lábios, com clitóris. Então, isso é muito importante para a gente definir uma por uma. Outra queixa que as pacientes têm é o aumento do clitóris, que é muito comum em pacientes que fazem uso de hormônios. Pacientes que vão para a academia e acabam suplementando aí com hormônios, fazendo o tal do ciclo, o uso de testosterona, que acaba sendo uma sequela irreversível do uso dos hormônios. O clitóris ele tem um crescimento e depois, mesmo parando os hormônios, ele não reduz mais. A cirurgia é bastante complexa, porque a gente não consegue reduzir o clitóris, né? Porque o clitóris ele seria o correspondente da glande do pênis masculino, e isso daria uma sequela sexual muito grande na paciente. Então, o que a gente consegue fazer é fazer uma cirurgia que a gente empurra o clitóris para dentro e cobre ele com os pequenos lábios, então na verdade a gente esconde o clitóris. Outra cirurgia bastante comum da cirurgia íntima é a cirurgia dos grandes lábios. Os grandes lábios eles podem estar muito flácidos ou muito grandes também. Então se estiverem muito grandes, com muita flacidez, é necessário uma ressecção cirúrgica do excesso de pele. Ou a paciente tem uma flacidez por falta de volume, muito comum, por exemplo, em pacientes mais envelhecidas ou em pacientes pós-bariátricas. Então a gente pode fazer o preenchimento desses grandes lábios com gordura ou com preenchedores, como por exemplo o ácido hialurônico. E a paciente, se ela não tem essa grande flacidez de pele, só tem uma leve flacidez, a gente pode utilizar também bioestimuladores de colágeno para a melhora dessa qualidade de pele desses grandes lábios. Às vezes, a impressão que os pequenos lábios estão muito grandes não é por hipertrofia dos pequenos lábios, e sim por hipotrofia dos grandes lábios, porque necessitam uma proporção entre um e o outro para dar uma harmonia. Então, muitas vezes, a gente fazendo um aumento dos grandes lábios, a gente retorna aquela impressão que os pequenos lábios estão de tamanhos normais. Outra cirurgia realizada, que pacientes perguntam muito e às vezes confundem, é a perineoplastia. O que seria perineoplastia? A paciente, quando tem um parto normal, com a passagem do bebê pelo canal vaginal, existe ali estiramentos da musculatura e da mucosa vaginal, fazendo que possa ocorrer algumas modificações dessa região. Uma delas é a retocele, ou seja, o reto e o intestino delgado na parede posterior da vagina, ele começar a empurrar a parede posterior da vagina para cima. Ou a gente ter a vesicocele, ou seja, digamos que a vagina seja aqui, a parede superior da vagina começar a ser empurrada para baixo
pela própria bexiga. Então, isso seria como se fosse uma leve herniação de órgãos para dentro do canal vaginal. Então, durante a cirurgia de perineoplastia, a gente pode fazer a correção desse volume desses órgãos do reto ou da bexiga para a região vaginal. Outro problema que às vezes acontece na paciente é a incontinência urinária de esforço. O que é incontinência urinária de esforço? É quando a paciente vai rir, por exemplo, kkkk, ou vai tossir. Nesses momentos, ou no esforço mais abrupto que ela faz, nesses esforços ela tem perda de urina involuntária, o que é muito constrangedor para o paciente, principalmente se ela estiver num evento social. Então, durante a cirurgia de perineoplastia, a gente pode fazer a correção desse problema, que normalmente é um posicionamento da uretra feminina, que ela caiu, e a gente tem que fazer uma elevação dela novamente, com pontos ou com tela. A gente consegue fazer essa recuperação dessa perda urinária, da incontinência urinária de esforço. E outro problema também, que também está dentro do espectro da perineoplastia, é com a ruptura da musculatura, essa lacidão da musculatura vaginal. Durante o ato sexual, a paciente sente que a vagina perdeu aquela turgidez, que é, digamos, de uma maneira mais leiga, a vagina está frouxa, né? Então, ela tem incômodo com isso durante a relação sexual, ou até o próprio parceiro comenta com ela que ela não está mais apertada como ela era antes, está muito frouxa a vagina, e aquilo ali tem a perda daquela sensação mais prazerosa sexual de quando a paciente tinha esse tônus muscular. Então, durante a cirurgia de perineoplastia, a gente pode fazer a correção, reaproximando esses músculos vaginais, né, que abriram, ou que romperam, ou que lacearam, fazendo que a vagina fique mais estreita, mais apertada, como ela tinha antes da sua gestação. E outra cirurgia também que faz parte do espectro da perineoplastia, que aí não é cirurgia, mas procedimentos ancilares, usando tecnologias, é a melhora da pigmentação da região vaginal. Então, a maioria das mulheres, elas gostam de ter essa região com uma pigmentação mais rosada. Então, quando tem uma pigmentação muito escura na região vaginal, a gente pode utilizar o laser de CO2 ou o laser de erbium, para melhorar essa pigmentação e trazer um aspecto mais róseo, ou de uma pigmentação mais clara, tirar a pigmentação escura dessa região. Outro tratamento também, utilizando tecnologias, é o uso do laser ou do ultrassom microfocado intravaginal. Então, eles são indicados para situações em que a gente tem aqueles problemas que eu comentei da perineoplastia, mas de forma muito leve. Então, com o laser e o ultrassom microfocado, a gente pode fazer uma certa contração daquela mucosa vaginal, daquela musculatura, fazendo que tenha uma melhora desse tônus vaginal. Pequenas incontinências urinárias podem ser resolvidas. E também tem um aumento desse tônus muscular dentro da região vaginal. Em regiões, como repetindo, em situações mais leves, situações maiores, é necessária a cirurgia de perineoplastia. E também em pacientes, principalmente pacientes pós-menopausa, que têm muita secura vaginal, e o tratamento mais utilizado são cremes de estrógeno, né, de hormônio feminino, para recuperar com esse uso do hormônio local a vascularização vaginal. Existe a opção, principalmente pacientes que tiveram câncer de mama, que não pode utilizar hormônio, fazer uso do laser de erbium intravaginal, em que uma sessão de laser a gente consegue ter essa lubrificação vaginal por um período de 1 ano. Então a pessoa precisa fazer esse tratamento apenas anual, ao invés de passar o creme diariamente. Então, esses são os principais procedimentos da chamada cirurgia íntima. Pode ver que isso aí é um capítulo gigantesco da cirurgia plástica. Existe um livro, texto inteiro com vários capítulos sobre cada um desses itens. É um assunto super complexo, super interessante e que traz muito benefício para a saúde da mulher. Ela sabendo de tudo isso, das possibilidades de melhorar todos esses problemas, todos esses inconfortos que incomodam ela. Obrigado, pessoal.